eu achei interessante as observações que o Socorro Mendonça fez. Algumas eu concordo, outras não, né? Socorro é presidente do Instituto Nossa Ilhéus, tem relevantes serviços prestados, Ilhéus, eu acho importante, eu acho que Socorro é uma pessoa que gosta de trabalhar, faz um trabalho muito, assim, tem, por exemplo, aquele programa que aferia o desempenho dos vereadores, muito relevante. Assim, agora, eu tenho Socorro é uma pessoa muito honesta e se ela se dispusesse a trabalhar no serviço público, ela daria uma grande contribuição. Mas ela sempre enfatiza que o lance dela não é esse, né? É de apoiar. Ela até gosta de contribuir com o poder público, né? Através de dicas e programas, né? Experiências lá fora. Ela é uma pessoa muito preparada para isso. E ela fez uma observação, né, no Instagram. Ela disse: estive hoje no seminário Pensando o Futuro de Ilhéus, idealizado a partir do modelo nacional Brasil da Esperança, o que para mim, que sou apartidária e estarei sempre pronta para contribuir com o poder público constituído, é uma excelente iniciativa. Tenho algumas observações. O evento deve ter... Aí ela questionou o horário do evento, que começou mais tarde. Um evento proposto enquanto seminário deve ter o mínimo e essencial de formalidade. Eu acho que... Eu não sei se a formalidade é imprescindível, eu discordo disso. A mesa foi formada entre presidentes dos partidos, vereadores estaduais, deputados estaduais e tal, por 13 pessoas. Ela criticou também uma coisa que eu acho importante que ela falou. Quando tem esse tipo de seminário, os deputados são os primeiros a sair, né? Às vezes até um prefeito mesmo, você tem um seminário sobre saúde. Eu acho que é interessante o prefeito ficar para ele né, desempenhar ali, dar dicas, aprender com as políticas públicas, ouvir os servidores. Os prefeitos são os primeiros a sair. Eu acho, às vezes o prefeito tem muita agenda também, muitos compromissos, mas eu acho que se for possível ficar, acho que seria bom para o prefeito, né? Então ela agradeceu a professora Adélia e também elogiou o reitor da UESC. Agora, eu tenho uma coisa no discurso de Socorro me incomoda. E sempre ressaltando a importância dela para Ilhéus. Ela é uma pessoa que tem serviços relevantes em Ilhéus. Essa questão de dizer que é apartidária, né? Há uns 2 meses, mais ou menos, quando as entidades ambientais aqui de Ilhéus entraram com ação civil pública contra o município de Itabuna por empurrar as baronesas para Ilhéus, ela deu entrevista na Rádio Gabriela FM, no programa de Marinho Santos e Robertinho Scarpita, e disse que ela sempre faz questão de dizer isso. Não, eu sou apartidária. Eu sou apartidária. Só que, naquela ação, 3 dos advogados, foram 4 advogados, 3 dos advogados são assessores do vereador Vinícius, que é afiliado ao PPS, que é partidário. Então, cidadania agora. Cidadania, não é isso? Isso, cidadania. Então, assim, o que eu questiono é o seguinte: não existe possibilidade de fazer política pública, política institucional sem partido político. E eu acho que esse discurso de Socorro, né, por mais relevância que ela tem, eu sempre enfatizo isso para não parecer que é uma crítica gratuita. Esse discurso de Socorro, de maneira muito discreta, ajuda a criminalizar a política também. Que é como se fosse assim, partido, de partido. Pô, olha, se você for olhar a história do Ocidente e da consolidação das democracias ocidentais, vários países promoveram políticas públicas. Por exemplo, a Alemanha, o Estado de Bem-Estar Social da Alemanha, o Estado de Bem-Estar Social da Inglaterra. Foi o quê? O Partido Trabalhista inglês, o Partido Social Democrata alemão, né? Você for olhar a importância do Partido Democrata na década de 30 do século passado para o New Deal, que deixou um legado interessantíssimo, que é quando o Estado intervém na economia, impulsiona a economia, que Biden está fazendo isso agora nos Estados Unidos, e Lula está disposto a fazer isso, só não está conseguindo fazer por causa do Banco Central e a política de juros, e porque não conseguiu ainda fazer a maioria no Congresso.
Então, quando se pensa em democracia, deve-se pensar também em partido. Partido político é importante. Eu sei que os partidos aqui têm problemas, porque a nossa legislação não exige compromisso ideológico por parte dos partidos. Mas se você for olhar a história do Brasil, por exemplo, o PSD de Juscelino Kubitschek, Juscelino impulsionou o Brasil, construiu Brasília, né? Vamos voltar um pouco, o PTB de Getúlio Vargas, né? Vamos mais recente, o PSDB de Fernando Henrique... PDT Leonel Brizola. O PSDB de Fernando Henrique tirou o Brasil da hiperinflação. O PDT de Brizola, lá na década de 80, trouxe as escolas em tempo integral. O PT trouxe políticas públicas que tirou milhões de brasileiros da miséria. Então, os partidos têm importância para a nossa história. Claro que tem. E eu não entendo como é que você vai fazer política pública, como é que ela está sempre disposta, Socorro é uma pessoa sempre disposta a apoiar os governos, sempre, com programas, eu já disse isso aqui, né? Com experiências, ela está disposta, inclusive ela tem trabalhos importantes, por exemplo, o apoio que ela prestou à Colimpa, a Cooperativa dos Catadores, mas eu não entendo esse discurso dela, porque uma forma de chegar ao poder é o partido. A legislação eleitoral brasileira não permite candidatura avulsa. Então, o que a gente tem que fazer é melhorar os partidos. Mas essa diferenciação... Não, eu não sou partidária. Por que isso? Eu acho que isso ajuda, de certa forma, de maneira muito discreta, ajuda a criminalizar a política, e isso é o ovo da serpente. Concordo com essa questão da criminalização da política, e eu acho que é o seguinte... Eu sou contra a criminalização da política, mesmo porque a política é composta de cidadãos que saem de algum meio, entram no partido e, consequentemente, vão para o poder político. Então, por exemplo, às vezes, quando o cara está jogando uma pedra que ele acha que é uma vidraça, ele poderia estar fazendo muito pior do que quem ele critica. Outra coisa também, o indivíduo que participa da política é o indivíduo que saiu da sociedade.